que, por exemplo, na escola, que eu tô falando assim, quando surgia esses assuntos, Por que falavam tanto, nós não né? se interessava pelo Leonardo da Vinci, entendeu? Por conta que não rolava A arte, ensino de arte, filosofia, essas matérias. Vamos entender primeiro como funciona, né, o currículo de uma escola pública. Os caras têm, tipo assim, 1 milhão de matérias, que é o Ministério da Educação. Você entrar lá no Ministério da Educação, tem ali uma cartilha, uma né? é tipo uma cartilha, né, de quais são os temas que são essenciais, tem as matérias essenciais, tem as matérias que são consideradas extracurricular, e aí, tipo, o professor ele tem que montar uma aula encaixando 1 milhão de coisas ali, que ele é obrigado, tem que ele é obrigado, e aí sobra muito pouco espaço e tempo para ele dedicar a matérias como arte, filosofia e tudo mais. Então, é foda, tá ligado? No Brasil, o ensino, ele é complicado, cara. O ensino público, ele é muito complicado. O cara tem muita matéria que ele precisa ensinar. Não tem ele recurso. tem pouco tempo pra preparar as aulas. Eu fico muito triste Ele quando tem que ter 2, 3 trampos. Pra ganhar um dinheiro ó, bom. saiba você que é meu fã. Saiba que você quebra o meu coração toda vez que você fala que aprendeu mais comigo do que você aprendeu na escola. Isso rola muito? Muito. Esse comentário rola muito. Não imagina, mano. E eu acho injusto a comparação. O professor não tem 1 ano pra se dedicar a um vídeo sobre o Japão. Aí você vai comparar o meu vídeo com o Japão, com a aula que você teve sobre a história do Japão. Que foi 50 minutos, corrido. Que o professor teve a madrugada entre corrigir prova e preparar a aula dele pra... Entendeu? Então, ele não tem tempo, ele não tem recurso pra fazer o que eu faço. Não, mas o que eu falei aqui não foi nem criticando professores. Não tô nem falando recursos. Não, sim, eu não tô nem falando o que você falou. Tô falando quando o cara comenta isso no meu canal, eu fico mal, porque ele tá comparando os dois. E não tem comparação. O professor, ele tem um papel importante, mas ao mesmo tempo ele trabalha com recursos muito limitados. E o Cassiari teve 12 pessoas o ajudando. Eu tive editor, roteirista, a porra toda. Historiadores. Especialista pra fazer aquilo. Então, aquilo é um auxílio, é um material auxiliar ao que os professores já fazem. Então, nunca, eu falo pros meus fãs, cara, não vamos criar competição entre as duas coisas. O meu conteúdo, ele complementa, ele ajuda, mas ele não é pra competir, ele não vai substituir o que o professor tá fazendo. Então, pra você deve ser uma alegria, assim, tremenda, algo, tipo assim, maravilhoso, acho que talvez até o ápice, quando professores passam vídeos seus É legal. na sala de aula. É foda. Mas ao mesmo tempo que é muita responsabilidade, né? Eu tive que lidar com essa responsa, mano. Você lembra das aulas em que vocês lembram disso? Tipo, O quê? normalmente tem a aula lá, professor, mas eventualmente uma vez ou outra Sala de vídeo. ia pra sala de vídeo, trazer, Isso sei lá, um era- VHSzão, aquela TV zona, empurrava a Era um televisão. evento, não, mano. não era muito da hora? Nossa. Eu lembro muito dessas aulas. Era muito da hora quando a professora trazia aquela máquina azul que ficava um cheiro de álcool. Imagina aí ver vídeo. Verdade. Então era uma aula diferente, então era da hora pra gente. Então eu lembro dessas Era aulas. marcante, né? Era muito marcante. E aí eu perceber que eu tô sendo isso pra uma galera hoje em dia, que eu vou ser a aula diferente deles, que um professor vai colocar meu vídeo como um reforço pro conteúdo que ele acabou de explicar, que é normalmente isso que acontece. O cara deu uma aula de Segunda Guerra, de Primeira Guerra, e aí como um reforço, ele vai lá e passa meu vídeo, que aí meu vídeo tá sintetizando o que ele acabou de explicar. Foda. Então, Mas essa acho que é a sua maior bonificação, cara. não, pra mim é a carteirada total. Eu falo, não, pô, tem professor passando em sala de aula, isso é muito foda. E é uma responsabilidade gigantesca, que eu nem sei se eu estava pronto pra assumir essa responsabilidade. Lembra que eu sou um cara que eu comecei fazendo vídeo sobre coisa da minha infância, Sonic, Mario, Mortal Kombat. E do nada virou um bagulho. Do nada eu tô lá falando, você entende? Verdade, as pessoas mano. têm que entender como eu lidei com essa transição de eu sou o cara falando da minha infância e agora eu estou fazendo vídeo de história e tem professor passando em sala de aula. Isso aconteceu, isso não foi planejado, isso foi acontecendo. Do nada, deixa eu fazer um vídeo de história. Tava numa matéria lá, lendo uma matéria que o livro que o Hitler escreveu quando ele tava preso, Mein Kampf, Minha Luta, foi banido em algum país. E aí tava mó discussão nos comentários sobre se deveria ou não ter sido banido. Se era censura, se não era censura. Mas eu falei, caralho, a galera tá se matando. Tinha tipo 10 mil comentários na matéria. E a galera se matando. Eu falei assim, Hitler ainda gera muita discussão, né? Gera muito debate, é um tema de atenção.
Por que não fazer um vídeo contando a história desse filho da puta? E não, vai ser pra sempre. É bom deixar isso bem claro. Não, porra. Não, e ele vai ser um tema de... Acabei de esquecer a palavra que você acabou de usar. Mas ele vai ser um tema, como eu posso te dizer, ainda, entre aspas, interessante, porque vai ser pra sempre, mano. Ah, sim, é história. A história ela é pra sempre. E é importante a galera entender. Quando a gente fala de história, muitas vezes a gente tá olhando pra erros que nós cometemos no passado. E a gente tá olhando pra esses erros e tá falando, olha, tá vendo aqui que a gente errou? Começou nesses Ó, indícios olha, aqui. olha como a gente errou, olha como a gente era imbecil. Não, vamos cometer esse erro novamente. Então a história serve muito pra isso, pra ensinar, entendeu? Já que com o passar dos anos o ser humano cometeu diversos equívocos, boa palavra, com falta de uma palavra melhor. Mas e aí a gente tem que olhar pra esses equívocos esses que muitas vezes mataram milhões, e aprender. Só que eu já percebi que o ser humano ele tende a repetir os mesmos erros. Parece que é um ciclo, né? É cíclico, cara. É só você ver o que tá acontecendo no Brasil agora, no próprio mundo, né? Essa retomada aí da extrema-direita e o simbolismo disso. E o que isso significa. E como a gente tá de novo cometendo os... Cara, eu vi um artigo muito legal na Folha, eu esqueci quem foi o cara que escreveu esse artigo, mas o artigo era o seguinte: por que votaram em Hitler? E era um artigo mostrando por que a sociedade daquela época e a Alemanha, que era um dos países onde a educação era mais desenvolvida na Europa, como que essa galera estudada, inteligente na teoria, Sim. como essa galera acabou votando no Hitler. E aí você lê e você faz imediatamente um paralelo com o que a gente tá vivendo. Com a ascensão da extrema-direita e bolsonarismo, essa porra. E como, mano, é muito parecido. Tudo. Como você vê essa burguesia abraçando o bolsonarismo, como naquela época a burguesia abraçou o nazismo. Como sempre tem isso. A organização do nazismo, por que ela nasceu? Pra combater o comunismo. Então, a galera de esquerda estava começando a se organizar, a burguesia se viu ameaçada por essa galera e acabou se unindo, digamos ali, aceitando o nazismo. Foda-se que é nazismo. Eles aceitaram isso porque a esquerda estava se organizando e era mais importante se organizar com os nazistas para combater essa esquerda do que se juntar à esquerda, porque a esquerda era muito pior do que para eles, né? Então, a ascensão do nazismo é também uma resposta direta à organização da esquerda ali, dos comunistas, digamos assim. Então, quando você enxerga os paralelos e como muitas coisas que aconteceram naquela época estão novamente acontecendo, você tem a criação de um inimigo que no caso hoje em dia não existe, né? Não existe a ameaça do comunismo, como essa galera fala. Se você perguntar pra qualquer pessoa que te chama de comunismo, pergunta pra essa pessoa o que é o comunismo. Ela não sabe explicar. A pessoa não faz a menor ideia do que é o comunismo. Só que, como o bolsonarismo, nesse caso, criou esse grande inimigo dos esquerdistas, do comunismo, você cria um inimigo muito fácil de se identificar. A pessoa não precisa saber quem é esse inimigo, mas você cria esse inimigo e você coloca todas as mazelas da sociedade nas costas dessa galera. Todos os problemas é essa galera. Cara, Tudo de ruim que acontece no mundo, no Brasil, é culpa dos esquerdistas, dos comunistas, sei lá o quê. E aí você vai inflamando essa população, essa galera contra um inimigo em comum. E entenda uma coisa, galera. Soluções simples para problemas complexos não existem. Não existe uma solução simples para um problema complexo. Se você tiver uma solução muito simples para um problema complexo, é porque normalmente é uma solução burra. Então, nunca você vai conseguir falar... e esses movimentos, eles costumam tratar problemas complexos dessa forma. De que, um problema muito complexo, a culpa é isso aqui, ó. É simples assim. Não é. Mas eles colocam um culpado, criam um culpado pra isso e vai inflamando a sociedade dessa forma. Eu pensei que... Mano, eu vi um vídeo hoje que eu pensei que eu nunca veria na minha vida. Que é a galera que tá se manifestando aí, fazendo saudação nazista, mas assim... Mas aí muita gente, irmão.
Tem isso, mas também tem a galera falando que isso é uma saudação à bandeira, né? Porra nenhuma. Não é. Porque é mais pra cima. A saudação é uma mão reta. Pra né? mim isso aí é uma desculpa, tá ligado? Pra, tipo assim, pra passar batido. Mas, caralho, será que isso aí... Que coincidência. Eu fiquei em choque vendo Mítico, isso, mano. será que é uma coincidência que a gente tá vendo isso, sabe aonde? Em Santa Catarina, o estado brasileiro com o maior número de células nazistas? Santa Catarina, procurei. É o estado brasileiro com o maior número de células nazistas. Mas assim, de longe. Muito longe. Não é tipo assim, aqui tem 3, aqui tem 4 e Santa Catarina tem 7. Não. É tipo assim, aqui tem, sei lá, 6, aqui tem 7, Santa Catarina tem 90 e poucos. Caralho. 70 e poucos. É muito. Que coincidência, né? Acho uma coincidência que a gente esteja vendo esse vídeo logo nesse estado. Não, mas... Eu vi esse vídeo. Não eu quer fiquei dizer em choque, que mano. todo mundo lá, pelo amor de É, Deus, a sim. gente está vendo uma manifestação. Podia ser em Gol- São Paulo, podia ser em gol- qualquer lugar. Uma manifestação golpista. Qualquer pessoa que está hoje em dia se manifestando contra o resultado da eleição é uma manifestação golpista antidemocrática que a gente não tem que passar pano. Essas pessoas estão indo contra o resultado das eleições. Logo, é uma manifestação golpista. Logo, todas as pessoas que estão lá são pessoas golpistas antidemocráticas. Não é manifestação. Você está sendo só antidemocrático. Você está sendo um golpista de merda. Você não aceitou a derrota do Bolsonaro, que fez de tudo que é mais ilegal, que de ilegal ele usou para tentar ganhar a eleição. E ainda assim não conseguiu. Ainda assim foi um grande incompetente. Isso é muito bizarro. O cara usou todo o aparato do Estado. Saiu uma reportagem ontem na Globo, lá no Profissão Repórter. Um absurdo o Caco Barcelos. Eu vi isso aí, eu fiquei em com choque, mano. compra de votos, usando Bolsa Família pra comprar voto pro Provado, Bolsonaro. mano, tipo Tá assim- lá, claro, provado que o prefeito da cidade estava comprando voto. Se você não E votar nesse cara, você vai isso- perder seu auxílio. tá Isso ligado? aconteceu no Brasil inteiro. A gente vai descobrir muito mais casos desse, pode ter certeza. E não só isso, todas as PECs ilegais do Bolsonaro. Transformar o Brasil em estado de emergência para passar essas PECs é ilegal o que ele fez. Medidas... Isso é importante as pessoas entenderem. Em ano de eleição, você não pode simplesmente sair metendo um monte de PEC, um monte de coisa populista para ganhar voto. Porque o sistema entendeu que se você usar o aparato do Estado um ano antes da eleição para colocar um monte de medida para comprar voto, isso é errado. Então, já foi criada uma lei para isso. Sim. Só que existe uma forma que o Bolsonaro pensou de burlar essa lei. Se você transforma o Brasil em estado de emergência, fala que tá acontecendo um problema grande o suficiente para transformar o Brasil num estado de emergência, fala, não, você tem que colocar em estado de emergência. Aí você pode meter um monte de PEC de coisa que você não poderia caso não estivesse em estado de emergência. Entendeu o que ele fez? Ele falou, está em estado de emergência, não deveria ser decretado estado de emergência, pelo que eu vi muitos especialistas falando, e aí ele usa isso para meter um monte de PEC de coisa populista, muitas que terminavam dia 31 de dezembro, só para tentar conseguir ganhar a eleição. Ele fez de tudo e não conseguiu. O que me deixa mais puta, assim, tal,